Agora que Damasco perdeu Alepo, está claro que o regime sírio de Bashar al-Assad não é estável. No entanto, o regime precisará de toda a ajuda que puder obter do Iraque e do Golfo Pérsico, incluindo o Irã, bem como o seu maior aliado, a Rússia. Mas um pedido formal através de sua linha de contato próximo surpreendeu o mundo. O regime sírio está buscando reforçar o apoio na região, pois enfrenta um grande avanço de grupos de oposição no norte da Síria. O regime perdeu a cidade de Alepo, no norte, no fim de semana, e corre o risco de perder agora Ramá, outra cidade-chave. O regime basicamente controla o oeste da Síria hoje, com o leste da Síria controlado pelas forças democráticas sírias apoiadas pelos Estados Unidos e o norte sírio controlada pela Turquia. A região de Idlib sempre foi controlada pelo Hayat Tahrir al-Sham, um grupo terrorista conhecido como HTS ligado aos terroristas da Al-Qaeda e que liderou o ataque a Alepo. O regime sírio entrou em contato com a Rússia, Irã, Iraque e Emirados Árabes Unidos nos últimos dias para obter apoio. O líder do regime sírio, Bashar al-Assad, estava na Rússia quando a ofensiva do HTS começou, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, compareceu na Síria e disse que manterá os ditos conselheiros militares do Irã. E Assad também ligou para o líder iraquiano e para os Emirados Árabes. A surpresa veio com a solicitação de ajuda para nada mais e nada menos Israel. O presidente ditador Bashar pediu ajuda oficial a Israel para enfrentar o avanço de grupos terroristas de oposição que cercam suas forças. Isso foi informado pelo jornal saudita Elap na noite de segunda-feira. Chamando isso de um desenvolvimento notável, o jornal Elap citou um oficial de inteligência que revelou que o presidente sírio Bashar al-Assad solicitou ajuda de Israel para enfrentar os grupos de oposição através da Arábia Saudita. O oficial de inteligência disse ao jornal que a mensagem foi repassada a uma agência de segurança israelense por meio de um aliado não identificado de Assad dentro da Europa. A autoridade disse que Israel respondeu, afirmando que não estava particularmente preocupada com o que estava acontecendo na Síria, mas que primeiro exigiria a expulsão de todos os elementos iranianos, incluindo grupos de procuração da Síria, como a Brigada Sainabion e a Divisão Fatemion, antes de considerar qualquer assistência. Os grupos liderados pelo HTS conseguiram tomar o controle da maior parte de Alepo antes de avançar em direção a outras cidades e vilas sírias, como Ramá e entre outras, antes de serem então detidos pelo reagrupamento das forças de Assad com apoio de caças russos. As forças do governo sírio se retiraram completamente das áreas ao redor de Alepo, que agora estão sob controle da oposição. De acordo com relatos, o exército sírio não estava fortemente presente em Ramá antes da ofensiva, com elementos iranianos e grupos de procuração tendo a maior parte da sua presença sobre essa região. De acordo com a autoridade de segurança, Assad está apostando na postura de segurança de Israel em relação ao seu regime como algo conhecido, em oposição aos grupos de oposição cuja postura em relação a Israel não é clara. O recém-nomeado ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa'ar, declarou que Israel vê os curdos como aliados naturais na região. O povo curdo é uma grande nação, uma das grandes nações sem independência política. Foi o que disse Sa'ar na sua cerimônia de entrega, que marcou sua posse como ministro das Relações Exteriores. De acordo com ele, eles são nossos aliados naturais, e disse que Israel deve estender a mão e fortalecer os laços com eles. Os curdos são os maiores aliados dos Estados Unidos, que lutaram contra o avanço do ISIS sobre o norte e nordeste da Síria e oeste do Iraque. O HTS e suas tropas de oposição não fazem parte ou são aliadas às forças democráticas sírias, que são opositoras de Bashar e são aliadas diretas dos Estados Unidos e, é claro, lideradas pelos curdos, um grupo étnico inimigo direto da Turquia, que considera o grupo curdo uma entidade terrorista. Portanto, as forças democráticas sírias são inimigas dos turcos e também do HTS, os terroristas. Até agora, os grupos de resistência curdos
tem concentrado sua atenção principalmente no combate aos grupos islâmicos terroristas que os ameaçam em fornecer segurança e estabilidade em áreas dominadas pelos curdos contra grupos de oposição financiados pela Turquia, como o Exército Nacional Sírio e o HTS. No momento em que esse vídeo foi produzido e editado com muita atenção, as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, anunciaram que havia iniciado uma operação com o objetivo de capturar 7 vilas na margem leste do rio Eufrates, que antes eram controladas por Assad, com a ajuda de milícias iranianas, o que poderia colocar em choque direto com os terroristas HTS apoiados pela Turquia. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse ainda no domingo que seu governo está acompanhando constantemente a situação na Síria e agindo de forma a proteger os interesses de Israel. Em outra reviravolta, sabendo que esse avanço terrorista significa problemas futuros para os seus países, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos discutiram entre si a possibilidade de suspender as sanções ao presidente sírio Bashar al-Assad, caso ele se afaste do Irã e corte as rotas de armas para o Hezbollah no Líbano. As conversas se intensificaram nos últimos meses, motivadas pela possível expiração em 20 de dezembro das sanções abrangentes dos Estados Unidos contra a Síria e pela campanha de Israel contra a rede regional de Teherã, incluindo a faixa do Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os ativos iranianos na Síria. A surpreendente ofensiva dos rebeldes sunitas, os terroristas, na Síria, revela uma profunda crise na estratégia do Irã, já que os esforços persas no combate a Israel deixaram a República Islâmica esgotada. Os iranianos pagaram um preço muito alto por operar todos os seus agentes contra Israel. De acordo com o pesquisador do Instituto de Segurança Nacional, o Irã se encontra enfraquecido. Seu comando foi eliminado, seus soldados e comandantes de campo, muitos dos quais estão no Hezbollah, Hamas e outros grupos. Como resultado, o Irã está entrando na campanha na Síria em um estado muito fraco, não tem meios suficientes para ajudar totalmente o regime de Assad de alguma forma. De acordo com algumas informações já disponíveis, os combatentes terroristas sírios começaram os preparativos para tomar Alepo há mais de um ano, mas a operação foi adiada pela guerra em Gaza e finalmente lançada na semana passada, quando o cessar-fogo foi estabelecido no Líbano entre Israel, Hezbollah e o Líbano. Como já sabem, tenho esse novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.